Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção do teste. Uma das questões relacionadas a Nietzsche, passei uma revisão de Nietzsche esse ano passado. Inclusive, fiz a mesma coisa no terceiro set, no dia da prova. No dia da prova? E aí, deu certo? E aí eu passei no quadro, os trem, colocando igual eu faço os esquemas. E apagou? E ficou na prova, ninguém viu. No outro dia, no sábado, reposição. Não, ninguém que aplicou a prova, né? Pra pagar o quadro. Mas eles deram bem ou não? Eu quero só ver o que deu. Eu acredito que eles ainda não conseguiram. Então vamos lá, as alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche. Então todos eles estão na filosofia de Nietzsche, exceto um. Tem vontade de potência, ou vontade de poder, que é o motivo básico da ação do homem. O homem é movido pela vontade de potência, que é essa vontade de viver, de gozar a vida, de dominar. Tem o super-homem, que é o indivíduo que é capaz de superar a si mesmo, superar a noção de bem e mal, é o homem que vai além do bem e do mal, que não submete a esse bem e mal que é histórico e cultural, e possui valor em si, que ousa ser si mesmo. Tem o conceito de eterno retorno, para Nietzsche. O universo é um eterno retorno, é uma recorrência permanente dos mesmos eventos. Tudo vive se repetindo. A história humana é a história do universo. Não falou do eterno retorno aí. Oi? Não é também não. Falou não? Eu falado, né? Porque no passado eu lembro que estava no quadro lá. Eu tirei foto do quadro. O ideal dionisíaco não tem relação. Na verdade, ele fala de Apolo e Dionísio. E os gregos, antes de Sócrates, uniam os dois ideais. A partir de Sócrates, predominou o apolíneo. O que Nietzsche queria? O retorno dos dois. E não o ideal dionisíaco. Né? O retorno do apolíneo dionisíaco, de forma que um complementasse o outro. A moral dos escravos, que é a moral de rebanho, a moral daqueles que, não podendo gozar dessa vida, inventam um outro mundo, é o ressentimento dos que não podem realmente agir, que são compensados aí com uma vingança imaginária, num céu, numa vida após morte, onde eles vão poder ter o prazer eterno, enquanto quem gozou a vida nesse mundo, no outro terá o sofrimento eterno no inferno. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem. Calma aí, qual que é a resposta dela então? Letra D, ideal dionisíaco. Dionisíaco. Então, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem em relação ao que para ele era a crise cultural da época. Um homem rebaixado, um homem mutilado, um homem ressentido, recalcado, porque vivia sob uma moral que castrava os prazeres deste mundo. Na década de 1930 foi criado nos Estados Unidos o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. Só que é diferente, né? A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem agiria de modo coerente com os valores pacifistas, repudiando o uso da força física e da violência na consecução dos seus objetivos? Não. Isso aí nem o super-homem dos quadrinhos também é. Expressaria os princípios morais do protestantismo em contraposição ao materialismo presente no herói dos quadrinhos? Não. Também não. O herói dos quadrinhos tem um pouco dos princípios morais do protestantismo. Não acabou todo certinho ali, né? Tenta, de alguma maneira, seguir os ideais cristãos. Abdicar-se das regras morais vigentes, sim. É isso que Nietzsche queria, né? As regras morais vigentes é que castram. E Nietzsche queria desprezar essas noções de bem e mal, e certo e errado, típicas aí do cristianismo. Representaria os valores políticos e morais alemães, e não o individualismo pequeno burguês norte-americano, também não. De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores morais, poderia-se afirmar que, na avaliação reativa, o escravo ele age de modo reativo. Por não poder gozar desse mundo, ele inventa o outro. Os fracos primeiro avaliam si mesmos como os bons, né? Eu sou sofredor e o sofrimento é bom, porque o sofrimento ele redime, o sofrimento salva. Quem sofre nesse mundo, o outro vai poder ter a salvação eterna. E daí decorre a avaliação do outro, o forte, do Senhor,
como um mal, como aquele que está condenado ao sofrimento eterno numa vida pós-morte. Os gestos úteis foram inicialmente valorados como bons? Não. Tendo se tornado apto, passaram a considerá-los bons em si. A moral escrava tem sua origem no cristianismo? Não, precede o cristianismo. A moral escrava, ou dos escravos, surge com os judeus. Os judeus, que foi um povo que não parte da sua história. Mas é uma provinha, isso não é mais. A maior parte da história foram escravos, né? Os judeus foram escravos no Egito, depois foram também escravos. Escravos não, viveram exilados na Babilônia, depois submissos no Império Romano. E aí o cristianismo herda essa moral e dá continuidade a ela, subvertendo a ordem. A filologia mostra que as palavras usadas para designar a nobreza social adquiriram progressivamente o sentido de nobreza de espírito. Não. Pelo contrário. Ao longo da história aí, a nobreza, pelo menos no período antigo, ela foi condenada e a moral dos escravos que sobrepôs a ela. Né? Então é A. Letra A. O pensamento de Nietzsche, ele viveu de 1844 a 1900, orienta-se no sentido de recuperar as forças inconscientes, vitais, instintivas, subjugadas pela razão, pela moral cristã e pela razão filosófica de Sócrates em diante, né? Durante séculos. Portanto, Nietzsche critica Sócrates por ter encaminhado pela primeira vez a reflexão moral em direção ao controle racional das paixões. Não pode gozar, a paixão é vício, o vício é um mal que deve se extirpar. Nietzsche faz uma crítica à tradição moral desenvolvida pelo Ocidente. Cite uma obra, né? Um livro, tem um monte de conceito aí nas questões todas, né? Esse aí é o mais fácil de todas. O conceito que melhor representa a crítica nietzschiana. Podia ser vontade de potência, super-homem, eterno retorno, moral dos escravos. Ah, não sei de novo. Qualquer uma dessas está dentro aí. Uma das obras de Nietzsche, né? Da Segunda Tragédia, Genealogia da Moral, assim falava Zaratustra. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos dela e levá-la a sério? Sim, por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas, sem apelar para a religião. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem ou fabulação, sem mito, né? Sem Deus, sem divindade. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida é o momento ali em que a lagarta está no processo de transição para se tornar borboleta, está contido o pensamento do Berão. Está na crítica moderna de Nietzsche dos pré-socráticos. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Está aí, né? Em primeiro lugar, fala sobre a origem. A filosofia nasce buscando a origem, a arqué, o princípio da origem de todas as coisas. Em segundo lugar, ela tenta explicar isso de forma racional, sem apelar para o mito, para a religião. E em terceiro lugar, eles buscam um princípio único para a origem e o princípio de todas as coisas. Então está na própria questão aí a resposta. Eu ia colocar esse arqué mais arqué, Nietzsche. Mas ele vai buscar lá nas origens, né? Aqui é a mesma coisa dos